o que eu preparei aqui para mostrar para vocês hoje, ô Gabriel? Eu vou mostrar no MATLAB, eu vou falar com vocês hoje sobre alguns problemas que eu já tive, tá? E que eu não, na época, eu não sabia resolver, né? E aí, depois de aprender um pouco mais aí sobre MATLAB, sobre sinais, eu passei a ter, né, conhecer e saber como resolver isso. A primeira coisa, ô Gabriel, normalmente no curso de automação, o pessoal fala muito em conversão AD, tá? Mas um problema prático que a gente tem é que qualquer problema qualquer simulação, né, qualquer projeto que você for fazer, se for um problema real, você vai pegar uma placa AD, vai colocar lá o sinal que você quer fazer a conversão dele para AD, tá certo? E você vai pegar as funcionalidades lá da placa. Mas se for uma simulação, se você precisar fazer um serviço de simulação, a UFMG, por exemplo, a gente trabalha muito com simulação. A pergunta é, como que você simula? Primeiro, o sinal de entrada vai ser sempre analógico, tá? Só que eu preciso simular esse sinal sendo usado algumas versões de conversores AD, tá? No geral, quando a gente fala em número de bits, já é o suficiente, né? Você vai simular o sinal com 8 bits, com 10, com 12. Esse é um problema. Então, eu preciso simular isso dentro do meu programa, tá? Um outro problema são os ruídos, né? Normalmente você vai fazer um sinal bonitinho lá, aí a pessoa vai te perguntar assim, mas na prática não é assim. Sempre tem um ruído. Como é que você vai simular esse ruído? Tá? Então, eu vou mostrar um conjunto de scripts, né? Primeiro eu vou rodar esses exemplos com vocês, vou mostrar aqui um pouco da teoria, e aí depois, no finalzinho aí, vou pegar a lista lá para a gente, se vocês tiverem alguma dúvida, né? A gente pode tirar aí alguma dúvida aí em cima da lista de exercícios, tá certo? Então, veja bem, aqui nesse kit aqui de arquivos, né? Esse arquivo que eu disponibilizei para vocês, tem aqui o série de Fourier de tempo contínuo, e lá tem uma pasta chamada Fourier, tá? Essa simulação aqui está no domínio do tempo contínuo, tá certo? Domínio do tempo contínuo. Normalmente a gente usa a função plot. Cria um vetor tempo com um período, né, de aquisição, seria esse vetor tempo, com um espaçamento bem pequeno. Não existe simulação de sinal analógico perfeito no MATLAB, tá? Porque o MATLAB ele está rodando dentro de um programa, né? Esse programa é um programa digital. Então, a gente, por mais que você não vai ter um sinal como, por exemplo, a série de Fourier variando de menos infinito a infinito. Você não vai conseguir fazer isso, tá? Você vai ver que também tem algumas limitações, muitas vezes determinada simulação, o MATLAB ele não representa aquilo, né? Não faz aquilo do jeito que a gente está acostumado na prática, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou te mostrar para vocês aí, que no módulo 4, dentro da pasta Fourier, eu coloquei um arquivo chamado leia-me, tá? E esse leia-me aqui é uma explicação da diferença do comando plot e do comando stem, tá? Toda vez que a gente estiver trabalhando com o domínio do tempo contínuo para o domínio do tempo discreto, é melhor a gente usar as funções adequadas, tá? Então, esse primeiro sinal senoidal aí, ó, eu criei um vetor tempo e estou usando a função stem. Essa função stem, ela é a função adequada, seria o plot para tempo discreto. Então, se você rodar aí esse exemplo, ó, rodar esse exemplo aí dentro vai dar esse sinal aí, tá? Ele vai dar esse sinal, ó, stem, quando você usa o plot, ele liga todos os pontos, né, do seu gráfico, tá? Aqui não, o stem, ele vai me dar apenas naquela função que eu estou montando, ele vai me dar alguns pontos dessa função, certo? Então, vamos dar como é que ele montou isso aí?
Ele montou, eu não estou compartilhando a tela, agora que eu vi isso aqui, tá? Então, peraí. Então, tá aí, ó. Esse foi o gráfico que ele mostrou, tá certo? Se você fizesse isso aí com plot, ele mostraria. Então, toda vez que você for apresentar um sinal, seja um artigo científico ou em algum trabalho, fica mais profissional, né? Já que você está falando de tempo discreto, mostrar usando dessa maneira aqui, ó, usando a função estima. Porque aqui ele está te mostrando essas bolinhas, é o instante de tempo onde você pegou a amostra daquele sinal, tá? Esse sinal aqui, ele representa esse sinal, ó, x de n, você vai usar colchete, 3 vezes esp de j, π sobre 6 n. Então, esse π sobre 6 aí, ó, 6 amostras. 6 amostras, π sobre 6, n. O n total aí, o número de amostras, tá certo? Então, o período fundamental aqui, o período desse sinal, é π sobre 6. O espaçamento aí entre cada bolinha dessa aí, ó, não, desculpa, na verdade ele tá mostrando aqui, ó, eu tenho um sinal periódico, né? Aí, se eu chamasse N0, qual é o número de amostras do período fundamental aqui? Se eu pegar essa bolinha aqui, ó, ele começa aqui e termina nessa, que a próxima já termina numa próxima amostra. Então, o N fundamental aqui desse sinal, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 amostras. O N0 aí é igual a 12. Certo? O período aí do sinal seria igual a 12. Beleza, perfeito. Tá certo? Ele colocou que o período fundamental aqui, ó, é π sobre 6. Mas você concorda comigo que se eu colocasse 2π no numerador, seria 2π sobre 12? 2 vezes π sobre 12, não é a mesma coisa? É a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. 2π sobre 12, porque ele simplificou, tá? Então, na verdade, ele colocou π sobre 6, que é o período fundamental, que é a mesma coisa de 2π sobre 12. Esse 12 aqui está me mostrando que um período desse sinal tem 12 amostras. Lembra daquele ômega lá que é 2πf? Então, colocando 2 aqui, ó, no numerador, esse 12 aqui quer dizer o número de amostras. Então, olhando nesse gráfico aqui, ó, esse gráfico aí, você vai contar quantas amostras tem no período fundamental desse sinal. Nós acabamos de contar e deu 12 amostras. Tá certo? 12 amostras. Então, olha lá, se eu multiplicar aqui por 2 aqui, 2 vezes e dividir por 12, vai dar o mesmo sinal. Tem que dar o mesmo sinal, tá certo? Então, ele usou, sempre que agora a gente for usar para mostrar o tempo discreto, nós não vamos usar o plot mais, nós vamos usar o STEAM. Tá? Então, o período fundamental aqui, se eu colocasse assim, 2 vezes π sobre 12, está mais fácil de visualizar o número de amostras que eu vou ter no período fundamental do sinal. Então, se eu rodar ele aqui, ó, deu o mesmo sinal. Certo? O sinal é o mesmo. Então, lá na apostila que eu passei para vocês, tem um capítulo lá que fala série de Fourier de tempo discreto, né? Para calcular esses pontos aí. Então, é série de Fourier de tempo discreto. Então, eu aconselho que você dê uma lida, né? Um dia eu mostrei isso lá no livro, lá para a Thaís, acho que no dia só ela que estava na aula. Mas aí tem gravado como é que você calcula esses coeficientes aqui, ó, para cada valor desse, aqui, como é tempo discreto, quantos coeficientes eu vou precisar calcular? Os coeficientes aqui, ó, vai ser de acordo com a quantidade de amostras que você tem em um período, ó. Então, aqui você tem que calcular 12 coeficientes, tá certo? Então, uma vantagem aí na hora de fazer esse cálculo aí para tempo discreto, que o número de coeficientes que você vai calcular é 12, tá? Então, ele vai dizer para você essa amplitude aqui, ó, quantos coeficientes tem, né?
E aí, obviamente, que na hora que você fizer aqui o gráfico de espectro, vai aparecer uma frequência só, porque aí a gente viu que aquela frequência é fundamental, tá? Tranquilo aí? Beleza, entendi. Então, agora, o que acontece, o Gabriel? Mas vamos supor, aí eu falei aqui o sinal sinoidal, né? E depois mostrei aqui a função STEAM, tá? Fiz um script aqui usando a função STEAM. Então, essa aula de hoje, primeiro eu vou mostrar para vocês os scripts, tá? Tem um detalhe aqui que na hora que você... Essa função sticks aqui, ó, é para colocar o label de menos pi a pi, colocar o eixo de menos pi a pi, tá? Só que o meu MATLAB aqui, ele é mais velho, então ele não está aceitando essa função. Aí o de vocês, aí depois vocês olham, né? Ele vai rotular o gráfico aqui de menos pi a pi, né? E colocar o label aqui de maneira correta, tá? Bom, aí o que vai acontecer? Antes de mostrar esse FFT aqui, para a gente fazer alguns ajustes nos eixos, vou mostrar aqui esses exemplos que está dentro do módulo 6, quantização. Quantização. Bom, vocês fizeram lá o curso lá de amostragem, do professor lá da Unicamp, né? Esse apito do trem, ele mostra lá, ó. Esse apito do trem, o que ele fez? O MATLAB, ele tem uma base de dados, né, própria dele. Então, ele dá um load train. Eu vou fazer a gravação aqui, tá? Quando eu estou gravando, o pessoal vai olhar depois, tá, Gabriel? Mesmo que você tenha visto lá, eu vou ter que passar ele aqui, tá, para explicar esse conceito. Então, eu fiz um load train, tá? O que acontece? Essa gravação desse sinal foi feito, né? Se você for lá na documentação, esse train aqui, ó, ele fala que foi feito com uma frequência de amostragem de 8.192. Então, eu vou mandar dar um sound SC, tá? Que é para ele reproduzir esse sinal. Ele vai reproduzir esse sinal, o Y, tá? Esse sinal Y aqui que eu... Cadê o Y, hein? Eu fiz Y igual a... load train. Ah, tá. Quando ele faz um load train, ele cria um vetor com as amostras e coloca numa variável chamada Y. Automaticamente ele faz isso. Tá? Então, eu coloquei essa frequência de amostragem, 8.192. Aí ele vai dar um apito aí bonitinho. Vai apitar o trem aí, você vai ouvir certinho que ele está apitando certo. Aí eu dei um pause de 5 segundos, né, para ele parar aqui nessa linha por 5 segundos. Depois eu fui executando a mesma função, só que com uma frequência de amostragem dividida por 2. É como se você pegasse um disco, tem um disco de vinil, aí você rodasse ele com o dedo, tá? Se você rodar ele na frequência certa de RPM, ele vai aparecer o apito do trem. Se você rodar ele pela metade, o som vai mudar, tá? É como se você estivesse aplicando um alias, né? Que aquele sinal que você gravou, você está, na verdade, reproduzindo ele com uma frequência diferente. Então, ele foi fazendo lá, FS sobre 2, FS sobre 4, FS sobre 8, tá? E, por último, eu aumentei o tempo aqui, né? Porque ele demora mais a... E, por último, eu mandei plotar o sinal. Mandei dar um plot no Y, fiz um T igual a 1 até length Y, para ele pegar o número de amostras que eu tenho nesse sinal, fiz plot T, Y. Então, esse sinal aí, se eu rodar ele aí no MATLAB, aí primeiro vai apitar o trem aí, ó, o sinal do trem. Depois vai aparecer com o sinal bem grave. Vai ficando só mais grave, ó. Eu fiz o teste aqui, deu para ouvir. Tá vendo que ele tá mais grave, né? Sim, sim. Aí ele plotou o gráfico depois. O último dele tá praticamente, você não consegue nem entender. E esse gráfico aí, ó, essa aí é a representação dele, ó. Sinal de áudio aí, ó. Eu simplesmente peguei o vetor, cada amostra, aí ele tá dando aquele sinalzinho do trem, ó, né? Ele faz um
Se você colocar ele aqui na frequência de amostragem certa, o barulho, o som que você vai ouvir aí, você vai ouvir ele certinho. Tá certo? Bom, aí aquilo que eu perguntei aquela hora, né? Você vai chegar lá no FMG, você vai estar fazendo lá a teoria de controle, né? Sei lá, tá querendo apresentar um trabalho lá da simulação sua de controle. Aí eu quero simular, eu tenho um sinal analógico, esse sinal analógico vai passar para uma quantização, e aí eu quero simular essa quantização, uma placa AD, né? De 8 bits, por exemplo. Dependendo do hardware, você tem a placa AD só de 8 bits. Então, esse teste de quantização aí, ó, ele vai testar isso, tá? O MATLAB ele mudou a função de quantização recentemente, tá? Ele vai aprimorar nas funções. Então, esse exemplo de quantização simples aí, ó, se eu rodar esse script aí, depois eu vou deixar para vocês darem uma olhada nele, ó. Ele vai plotar um gráfico, tá, pessoal? Olha só. Esse gráfico aí, ele tá mostrando o gráfico com diferentes valores de quantização. Se eu der um zoom nele aqui, ó, se eu não me engano, aqui ele está simulando uma placa D de 10 bits. Uma placa D de 10 bits. Bom, então o primeiro conceito importante para nós aqui, o que acontece? O sinal azul é o sinal analógico, tá? Mas se eu fizer 2 elevado a 10, né? 2 elevado a 8 dá 256. 2 elevado a 10 dá 1024. 2 elevado a 12 dá 4096. 4096. Então, lá nesse script, se eu não me engano, ele está com 12 bits. Então, nesse script aí, ó, eu criei um sinal, criei um vetor tempo, criei um sinal aí, tá certo? E esse N aí, ó, está simulando o número de bits que eu vou colocar nessa placa. Se eu colocar, por exemplo, aí 8 bits nessa placa, 2 elevado a 8 dá 256. Tá? Então, esse script aí, o que ele está dizendo? Ele está simulando esse sinal e ele está mostrando para mim aí, ó, que tem 8 bits aqui nesse número aqui, ó. Ele está dentro do loop e cada valor mostrado, ele está dizendo qual é o valor numérico em binário que representa aquele número. Então, aqui, ó, esse sinal aqui, se eu der um zoom nele, olha lá, aqui o degrauzinho dele aqui vai ficar um degrau maior, tá? Aí tem um conceito que a gente chama de erro de quantização. 2 elevado ao número, né, de degraus aqui, o número analógico que tiver nesse bit aqui desse degrau aqui, ó, ele vai aparecer ou como 172 ou como 171 quebrados aqui, ó. Ele vai aparecer nesse intervalo. Então, esse script aí está mostrando para a gente, se eu for mudando o valor aqui dessa placa, colocando ela com 8 bits, colocando ela com 10, à medida que eu for aumentando, né? Então, se eu aumentar aqui com 10 bits, por exemplo, vai dar 10, vai dar 1024. Então, eu vou segmentar aquele sinal analógico em 1024, né, fatias. Quer dizer que a resolução aqui dessa placa aqui, ela vai ser melhor. Então, ele já ficou o sinal azul ali, né? O sinal azul seria ele analógico, e o sinal laranja aqui, ó, pode ver que entre dois intervalos aqui, ele tem mais intervalos, mais segmentação aqui. Então, quer dizer que a resolução é o tamanho desse degrau aqui, ó. Quando a gente fala assim, a resolução da placa vai ser 1/2 elevado ao número de bits menos 1. Depois eu vou mostrar isso lá na teoria lá para vocês, tá? Se eu aumentar para 12 bits, vai melhorar mais ainda. Só que aí tem um viés, né? Na medida que eu aumento isso aqui para o número de bits, o processamento, a conversão AD vai ficar mais lenta. Tá? Então, tem vários tipos de métodos para fazer essa conversão AD. Então, quanto mais bits eu colocar aqui, a tendência é o circuito ficar mais sofisticado
e essa conversão fica mais lenta. Então, se eu rodar isso aqui, ó, observe que agora... Então, ele ficou com um degrauzinho menor ainda lá. Deixa eu rodar de novo aqui. Então, essa simulação aí é o que ele quer que vocês façam. Que você simule a placa D. No caso, se você estiver fazendo um controle, por exemplo, isso pode influenciar no seu controle, né? Então, olha lá. Se eu jogar aqui, ó, entre dois intervalos aqui, ele está dando uma quantidade, né, de degraus. Então, cada exemplo desse, tá, ele está te mostrando, por exemplo, aqui eu coloquei aqui, nova função do MATLAB. Essa função do MATLAB aí, tá? Eu nem sei se vai rodar na minha versão aqui, tá? Ele usou uma nova implementação aqui, né? De partição. Não vou nem... Eu lembro que eu estudei isso aí na época, aí, nesse Quantis aqui, mas eu não lembro direito como é que ela funciona, tá? Mas ela é assim, só dá uma lida na documentação, que aí vocês conseguem entender ela lá, tá? Eu fiz um sinal aqui, um sinal de onde o TS, né? A frequência de amostragem é igual a 1 sobre esse valor aí, ó. Aí criou um vetor, de acordo com a documentação dele, criou um cosseno de 2.000 πt e fiz essa quantização usando essa função aqui, o quantis. Então, se eu rodar essa função aí, ó, então tem aqui a função original, o sinal original ali é o... Olha lá, se eu for aproximando aqui, ó, o sinal analógico é esse sinalzinho azul, e o sinal quantizado é esse sinal aí, ó. Bom, como é que eu mudo esse valor aí da quantização? Tá? É mudar, se eu não me engano, aqui, ó. O sinal aqui é o máximo valor do sinal. Esse 2 elevado a 10 aqui, ó. Esse 10 aqui está simulando a resolução da placa. Então, se eu mudar aqui, ó, n igual a 10. N igual a 10. Aí eu vou colocar 2 elevado a n menos 1. Se eu não me engano, é isso aí, tá? Aqui eu estou colocando esse sinal, então, com uma quantização melhor. Eu vou dar um Ctrl C nele aqui. Então, por falta de script dessa quantização aí, vocês não vão ter problema mais, ó, porque cada função dessa aí, ó, aqui ele tá, se eu diminuir esse n aqui, eu colocar 8 bits, por exemplo, eu lembro que eu fiz esse script e mexi nele, tá, pessoal? Mas se você der um help aí nessa função quantz aqui, essa quantz, ele vai mostrar aí tudo certinho. Então, se eu rodar aqui agora, eu tenho até conferir que eu mexi nesse script para ver se ele está certo. Tá? Estou achando estranho porque era para ele estar deixa eu dar um man aqui, quanto dizer. Porque às vezes eu estou dando aula e aí eu mexo nesses scripts e depois o script não... MATLAB, quantizer. Então, quantizer, essa função aqui, ó. Essa função que é a que vai fazer essa simulação aí para conversão AD. Bom, eu vou continuar explicando aqui os outros scripts, aí depois você pode dar uma olhada aí, dar uma conferida. Então, olha lá, ele vai apresentar o script aqui na documentação dele, ele explica como é que ele mostra, né, essa função aí. Por último, eu tinha feito uma função mais antiga, que é essa função quantização aí, ó. No MATLAB, né? Olha lá, o que eu fiz aqui? Na verdade, eu acabei usando a própria função. Eu coloquei em forma de função.
chamei a função quantização, passei para ela um sinal, um vetor e o número de bits que eu quero que ele faça a quantização desse sinal. Aqui dentro eu estou usando a função quantizer. E aí eu tenho um outro script aqui que é o teste de quantização. Esse teste de quantização, ele cria um vetor, um sinal x, e simula, eu vou chamar esse sinal x passando diferentes valores de quantização. 4 bits, 8 bits, 10 bits e 12 bits. E vou mandar plotar esse sinal. Vou mandar aqui, tá vendo que ele está assim, x quantizado. X quantizado igual a quantização, x, 4 bits, com a placa de 4 bits. Aí ele manda imprimir esse x, ó. Eu mando imprimir o t e o x e esse sinal quantizado. Depois eu mando quantizar ele com 8 bits. Mando imprimir o sinal. Quantizar ele com 10 bits, com 12 bits. Então, como eu falei, hoje em dia, as placas de microcontroladores, né, que você compra, na maioria das vezes, essa placa AD aí já está com 10 ou 12 bits, tá? Eles não têm mais não vem essa placa de 8 bits mais. Mas, eventualmente, você pode pegar algum hardware que é 8 bits ainda. Se eu rodar esse teste de quantização aí, eu vou ter que mudar aqui o diretório dele, porque para ele pegar, já está até aberto aqui, ó. Então, se eu mandar ele executar aí, ele vai mostrar 4 gráficos. Então, se eu pegar aqui o primeiro gráfico, se eu der um zoom, então, olha só, ficou um quadradão, né? Tá vendo? Esse laranja aí seria o sinal quantizado. Olha o erro dele, né? O erro dele está dando quase 10 volts, ó. Um valor que desce aqui 180 entre 157, ele acusaria como sendo o mesmo valor, ó. 2 elevado a 4 dá 16. 2 elevado a 4 dá 16. Então, ele está segmentando esse sinal aqui em 16 fatias. Tá certo? Em 16 fatias. Como a amplitude do sinal é 180, está dando um erro maior que 10. 16 fatias aí, 180 dividido por 10, ó. Dividido por 16, desculpa. 180 dividido por 16 vai dar um erro bem grande aí. A figura 1, então, está mostrando essa simulação com 4 bits. A figura 2 está mostrando essa placa com 8 bits. 2 elevado a 8 dá 256. Menos 1 que ele usa para representar o zero, aqui já deu uma melhorada, com 8 bits. Tá? Então, quer dizer que o erro dele já não é um erro tão grande mais. Mas, mesmo assim, ó, dependendo do que você vai fazer, pode ser que esse erro aí seja proibitivo para o seu problema. Tá certo? Então, uma placa que se fosse de 12 bits, ó, 10 bits. 10 bits resolve o problema, tá? Na maior parte dos problemas assim, dos sistemas que a gente vai fazer aí, 10 bits atende perfeitamente. 2 elevado a 10 dá 1024. Então, olha lá, ele dá praticamente sobre o sinal aqui, ó. 2 elevado a 10. E, por último, o de 12 bits. Mas aí vai depender do que você precisa fazer. Muitas vezes, tá, pessoal, o preço da placa, né? Uma placa de 12 bits, ela vai ser uma placa mais lenta que uma placa de 10 bits. Ela vai ser bem mais lenta, ó. Então, aí é a decisão de projeto, né? Se você vai usar uma placa de 10 bits, você vai usar 8 bits, se você vai usar 12 bits. Os seus projetos, você usa Arduino, PIC, ou Gabriel? Estou começando a fazer sistemas embutidos agora. Certo. E a gente está fazendo simulação no UVision da placa... como chama? Fugiu aqui, ó. Tá, tudo bem. Mas o que eu quero te chamar a atenção aqui, ô, Gabriel? Que muitas vezes erroneamente, a gente pensa assim,
Ah, fez a conversão AD, tá ok. E não é assim, porque na hora que a gente vai fazendo esse processamento aí de sinais, na maioria das vezes esses pontos aí vai cair numa função lá de programação que vai dar um loop dentro de loop, tá certo? Então, você tem que avaliar, porque muitas vezes, você usando a placa de 10 bits e de 12, para sua aplicação não vai dar tanta diferença. Só que isso pode estar impactando muito no seu processamento. Tá certo? Então, Sim, sim, pode demorar muito, né? Fazer. isso. Nessa análise aí, você tem que dar uma olhada nisso, tá? Depois a gente vai ver os tipos de conversão AD, aproximação, né? Como é que essas placas AD elas trabalham. Aí eu vou chamar a atenção disso aí. Eu não ligava muito, não é que eu não ligava, né? Falta de conhecimento mesmo. Eu fiz uma aplicação aí no PIC, aí o conversor AD era um conversor AD de 8 bits, se eu não me engano, tá? 8 bits é uma resolução bem pobre, tá? Aí, hoje em dia, como eu falei, a gente tem que pensar em pelo menos 10 bits. 10 bits aí tudo depende do que você vai fazer, né? Como eu falei, assim, se você tiver um sensor lá de temperatura, por exemplo, aí você tem que olhar a gente chama o negócio de a margem dinâmica, né? A margem dinâmica. Quando a gente fala margem dinâmica, qual o menor e maior valor que o sinal pode assumir, tá certo? E aí vai ser essa decisão sua aí sobre qual tipo, né? Qual o número de bits que você vai usar nessa placa, tá? E uma outra coisa importante vai ser como que essa placa trabalha, tá? Como que essa placa trabalha? Se ela tem AD paralelo, se ela tem multiplexação, tá certo? Isso aí são aspectos importantes aí na hora de você analisar fazer essa separação aí, tá certo? Então, primeiro eu estou mostrando algumas simulações, né, para vocês, mas depois eu vou mostrar essa teoria, chamar atenção para esses pontos aí. Bom, então o teste de quantização aqui, né, tem 4 scripts aí, eu acredito que vai bater dentro de algum que vocês necessitam, né, que vocês precisam aí para a simulação de vocês, tá? Aqui eu quero chamar atenção para o ponto, né? E por último, pessoal, por último, eu tenho esse ruído branco. É a questão lá como eu falei aquela hora. O que é esse ruído branco aí? Eu vou poluir o meu sinal com algum tipo de ruído. Algum tipo de ruído. Na verdade, eu fiz esse script, tá? Na função AWGN. AWGN do MATLAB. Então, AWGN, se você for aí, ó, MATLAB, AWGN. Essa AWGN, o que ela vai fazer? Olha lá. Adicione um ruído gaussiano. O ruído gaussiano, aí vem lá da estatística, tá? Eu tenho um sinal, imagina que eu estou simulando um sinal elétrico. Imagina, eu tenho uma aplicação, né, na UFMG. Essa aplicação, o que eu faço? Dado um sinal elétrico, imagina aqui, ó, o sinal elétrico aqui, ó. Acho que eu virei minha mesa digital aqui, ela está meio doida, peraí. Isso mesmo. Eu tenho uma aplicação lá que ela é assim, ó. Então eu venho aqui, tem o sinal da rede elétrica, tá certo? Ela toda bonitinha aqui, tá? Assim, com o valor exato aqui. Então o que acontece? Eu tenho um valor, que é esse valor de pico aqui, ó. Se eu calcular a média desses pontos aqui, vamos supor que isso aqui seja 180 volts. 180 volts, tá? Então, imagina que eu quero simular esse sinal aí. Se você fizer ele lá no MATLAB e mandar plotar, se você pegar 100.000 pontos desse aqui, calcular a média, vai dar 180.
Sempre vai dar 180, porque lá na simulação a sua função lá tá sempre com um determinado valor. Ou se eu calcular o valor RMS aqui, pessoal, o valor RMS aqui de uma quantidade de pontos. O que é o valor RMS? Eu vou pegar cada ponto desse aqui, ó, elevar ao quadrado, valor RMS, né? Como é que eu calculo o valor RMS? É raiz quadrada. Eu vou somar esses pontos aqui, ó. Eu vou pegar cada ponto desse aqui, esse pontinho aqui, x1. Vamos imaginar que seria o x na posição 0, mais o x na posição 1, mais... Eu vou pegar esses pontos aqui, somar, mais x na posição n, e dividir pela média. E aí eu tenho que elevar isso aqui ao quadrado. E tirar a raiz quadrada desses pontos. Agora eu não lembro se é elevado ao quadrado em cada ponto, ou se eu somo tudo, calculo a média. É o famoso root mean square. Então é só abrir aqui o MATLAB e falar para a gente. MATLAB RMS. MATLAB função, olha lá, RMS. Então, olha lá, dado um sinal x, o sinal x, né, que eu quero calcular o valor RMS. Aí eu fiz lá um clock RMS x. Aqui ele vai explicar como é que ele calcula, né? Ah, isso aqui, ó. Root mean square. Aí ele vai pegar o módulo do valor, vai levar ao quadrado, vai levar a amostra ao quadrado, vai fazer a somatória dessas amostras, dividir por n e depois tirar a raiz quadrada desse valor. Tá certo? Então, seria isso aqui, né? Ele faz cada amostra aqui elevada ao quadrado, mais x1 ao quadrado, mais, até chegar na última amostra lá ao quadrado. O MATLAB, o primeiro índice é 1, tá, pessoal? Então, no vetor aqui. Então, vou colocar aí 2 até o índice. Depois que ele fez essa somatória aqui, não tem esse quadrado aqui, ó. Ele vai pegar e vai dividir por n, que é o número de amostras. Vai dividir por n, ó. Esse n aqui, ó. Somatório, né, de n igual a 1 até n, xn ao quadrado. Depois vai tirar essa raiz quadrada aqui, ó. Tá? Bom, aí vai dar o valor RMS do sinal. Tá certo? O famoso valor RMS. Bom, aí o que eu estou dizendo para vocês? Se ele falar para você assim, não, acrescente um ruído aí branco aí, né? Para dar uma pequena variação nesses pontos. Por quê? Para eu somar um ruído aqui nesse sinal aqui, ó, imagine que esse sinal está com 60 Hz. Em 60 Hz, eu quero que ele dê uma variação aqui, ó. O que seria esse ruído branco, então? Um ruído branco de média nula. Então, eu vou pegar aqui CAT 332, encontro 13, ilustração 1. Então, seria isso, ó. A média gaussiana, né? A distribuição gaussiana, ela acompanha um negócio assim, né? Esse sinal aqui na estatística, ele vai estar dentro dessa área aqui, ó. Então, de modo que você vai acrescentar um ruído, tá? Mas na hora que você pegar o valor desse ruído de média nula, você vai somar todos os ruídos que você colocar ali naquele intervalo. Se você calcular a média deles, vai dar zero, vai dar nulo. Tá certo? Então, é isso que esse script aqui está fazendo, ó. Eu tenho um sinal. O que ele fez aqui? Um seno de... Aí ele já colocou o vetor aqui de 0 a 6π. De 0 a 6π. De π sobre 8.
ele dividiu os intervalos aqui de π sobre 8. Tá? Raiz quadrada de 2. Esse x aqui, então, é o sinal sem ruído nenhum. Tá certo? Sem ruído nenhum. Bom, aí eu quero colocar um ruído nesse sinal x de 0 dB. Eu coloquei 10 dB aqui, mas se eu não me engano, quando eu coloco 0 aqui, nesse y, aí eu vou mandar plotar esse y. E vou mandar, plotei x primeiro, depois plotei y. Deixa eu só olhar, eu vou conferir aqui com vocês a. Então, olha só o que que deu. Primeiro, o sinal original. E esse aqui, o sinal com ruído, ó, corrompido. Né? Então, quer dizer que deu uma diferença no sinal aí, tá? Esse 0 dB aí, deixa eu só conferir na função AWG, qual que é aquele parâmetro ali. Então, se eu voltar lá a função AWGN, MATLAB, AWGN. Então, esse SNR aí, o que que acontece nesse SNR? Chama relação sinal-ruído, né? Se eu pegar o valor da magnitude do meu sinal dividido pela magnitude do ruído, qual é esse valor, tá? Então, quando eu coloco que essa relação é zero, em 0 dB, é o quanto eu vou degradar esse sinal. Então, olha lá, aqui, por exemplo, ó, eu coloquei um sinal X e coloquei a relação sinal-ruído em dB igual a 10. Na verdade, eu fiz errado aqui, tá, pessoal? Eu coloquei a relação sinal-ruído aqui. Então, se eu colocar assim, a relação sinal do ruído aqui, eu quero 10 dB. Então, esse valor aqui, ó, tem que ser 10. Se eu rodar ele aqui de novo, então tá lá. Então, quer dizer que a minha relação sinal-ruído aqui, ó, é esse sinal, aqui é o sinal com ruído. Aí é o tanto que eu vou corromper esse sinal. Deixa eu voltar aqui. Com tanto script aberto aqui que eu tô achando que. Então, é 10 dB aqui, ó, o valor dele, tá? Se eu dividir o sinal de saída corrompido pelo sinal, a relação dele aqui para mim com y, observe que se eu colocar esse valor aqui 10, em vez de 10 colocar aqui 20, ó, ele vai ficar mais corrompido ainda. Vai ficar mais corrompido. Deixa eu dar um close all aqui nesses. O quanto eu vou degradar esse sinal? Essa relação sinal-ruído aqui, ó. Então, eu coloquei ele ali agora. Então, observe que ele afetou pouco o sinal, ó. Tem aqui o sinal original, e aí ele colocou um pequeno ruidinho ali, né? E esse ruído ele foi afetando aí o sinal aí da. Bom, aí, pessoal, eu vou deixar aí para vocês darem uma lida depois. Eu coloquei igual a 20, né? 20 dB aqui, tá? Mas tem outros parâmetros que você pode acrescentar aqui nessa função AWG. Por exemplo, distribuição gaussiana, tem distribuição, outros tipos, né, na estatística. Então, eu peguei esse aqui do manual dele, depois queria que vocês dessem uma lida. Sugiro, né? Ah, o Joab chegou aí. Então, deixa eu pegar aqui. Cadê o Joab? Gabriel. O Joab não apareceu aqui.
Eu acho que o Joab não está usando o e-mail dele da UFOP, né? Por isso que está dando esse problema. Eu não consigo ver ele aqui, ó. Deixa eu só mandar uma mensagem para o Joab aí. Eu não estou vendo ele aqui. Agora ele entrou. Pô, engraçado, né? Por que ele. Joab, boa tarde, tá? Professor, obrigado. Você está usando o e-mail da UFOP, Joab? Sim. Engraçado, por que você não está entrando automático? Pode ser que tenha outro e-mail cadastrado aí, Geraldo. Ah, tá. Pode ser isso então. Beleza. Porque eu estou usando geralmente o e-mail da UFOP, certo? Ah, tá. Mas tudo bem. Então, vamos continuar aqui. Tá, Geraldo, desculpa o atraso aí, é porque é o horário que eu consigo sair lá do serviço para fazer, cara. Não, tudo bem, Joab, eu entendo. Sempre tem a gravação, tá, Joab? Aí você pode dar uma conferida lá, tá? Como essa turma só tem 3 alunos, aí eu começo a gravação e disponibilizo, né? E aí depois vocês têm acesso à gravação, tá certo? Bom, então, o que acontece? Joab, eu estou mostrando aqui pro Gabriel, né? Hoje a Thaís, ela não está com problema lá de saúde. Eu estou mostrando alguns scripts. Primeiro, aqui eu estou mostrando como é que eu insiro num determinado sinal o que a gente chama de um ruído branco, tá? Então, para a função estatística, por exemplo, isso aqui vai dar muita validade, né? Então, por exemplo, se eu quiser colocar um desvio padrão em cima de um ruído, mas que o desvio padrão dentro de uma faixa de um determinado desvio padrão. Então, essa função, deixa eu voltar com ela aqui. Então, essa função, veja bem aqui, ó. Aqui esse script aqui, né? Então, eu vim aqui, ó, mexi demais nesse script, vou mostrar lá dentro da própria função, tá? Ele vai te explicar, né? Ele vai te explicar você vai adicionar um ruído gaussiano. O ruído gaussiano, tá? Você tem suas amostras. Você tem suas amostras, né? Como eu estava mostrando aqui para uma distribuição gaussiana, isso aqui na estatística, tá? Então, imagina, você vai simular um sinal lá de tensão. Sinal de tensão perfeito da rede elétrica, tá? Então, se você fizer lá a distribuição, esse valor de pico aqui sempre vai dar 179 volts, né? Só que, por exemplo, eu quero simular uma variação pequena desse valor dentro dos 60 Hz, tá? Então, eu vou colocar, então, um determinado ruído branco aí, tá? Aqui a maneira, estou mostrando a maneira bem fácil aqui, para eu corromper esse sinal aqui, de cada pontinho desse aqui, subir ele, diminuir aqui dentro de uma determinada faixa. Então, ele está explicando aquilo ali para você. Inclusive, do jeito que eu estou fazendo aqui para acrescentar ele aqui dentro, aqui eu estou acrescentando um ruído de alta frequência, tá? Se ele falar para você que é para acrescentar um ruído só em 60 Hz, por exemplo, aí você tem que fazer algum controle no seu script aí para resolver isso. Então, aqui na documentação, ele vai te explicar, ó. Aqui é o sinal de entrada, qual é a relação sinal-ruído em dB e a potência do sinal, tá? Potência aí. Tem algumas outras funções estatísticas aí que, para falar a verdade, tem que dar uma lida aí para relembrar isso aí, tá? Então, mas se eu colocar assim, ó, do jeito que está aqui, AWGN in SNR, adiciona um ruído gaussiano ao vetor in. A sintaxe, né, assume que a potência aqui do sinal é 0 dB. Ele está dizendo que se você não falar nada, né, esse SNR aí, a relação sinal-ruído aí de você, se você não falar nada, ele está dando 0 dB. Peraí, deixa eu lembrar um pouco desse negócio aqui, pessoal.
Bom, eu vou deixar aqui uma função genérica aqui, que eu estou acrescentando aqui um determinado valor para ela, tá? Estou colocando aqui 20 dB, 10 dB, 30 dB. Mas ele tem alguns parâmetros aqui que eu preciso dar uma relembrada nisso, tá? Esse parâmetro linear, esse measured, né? Para ver como eles são algumas funções estatísticas, e aí que você pode aplicar na função. Deixa eu só rodar esses scripts aqui. Isso aqui, 10 dB. Dá uma relembrada nisso aí, tá? Então, se eu jogar ele dessa maneira aqui, ó, aqui é o sinal corrompido. E cada maneira dessas aqui, ele está usando uma propriedade estatística diferente. Exemplo 3. Aqui ele está usando uma distribuição. Eu tenho que dar todos aqui ele está corrompendo o sinal, tá? Só que essa relação do sinal que você tem com a diferença do sinal corroído, os parâmetros da função é que vão definir isso. E vamos fazer essa definição. Esse outro aqui, ele já deu uma quebra no sinal, tá? Então, tem que dar uma relembrada aí nesses parâmetros que eu posso adicionar aí relembrar aí como é que ele monta aí esses parâmetros, tá? Então, vou tirar um tempo aí para dar uma relembrada nisso, e vocês dão uma olhada nisso aí também. Mas o importante para nós aí é que essa função é a função que a gente usa para trabalhar, então, com ruído aí dentro do sinal. Então, tem 5 exemplos aí, tá, pessoal? Então, depois eu vou... E, por último, eu mostrei para vocês, ó, dentro dos scripts, ruído branco, filtro digital a gente não vou abordar agora, mas nessas funções úteis aqui, ó, uma função que a gente usa bastante, tá? É a do desvio padrão. Então, nessas funções úteis aqui, ó, exemplos. Valor RMS. O RMS é bem fácil. Tem aqui, eu fiz um sinal aqui em X. X igual 0 a 2π. Fiz um Y. 127 vezes raiz de 2 vezes seno de X. Aí mandei plotar. Plot X, Y1, né? O RMS aqui seria o valor RMS de Y1. Tá certo? Valor médio. Min é a média aí dos valores de Y1. O desvio padrão, na verdade, eu coloquei nesse script aqui, mas eu separei ele. Se eu mandar somar ele aí, mandar rodar esse script, vou dar um close all aí, CLC, clear all. Então, se eu mandar ele rodar aí, ó, então é isso que eu falei aquela hora. Eu fiz um sinal perfeito, ó, tá? Esse sinal perfeito, ele está dando uma amplitude aqui de aproximadamente 179, né? Porque é 127 vezes raiz de 2. Então, ele calculou o valor RMS desses pontos, ó. 126,68. Tá? A média desses valores, ó, está dando um valor muito pequeno. 5 vezes 7 vezes 10 elevado a menos 15. Tá certo? Então, se eu quiser acrescentar um ruído branco aí, de forma que eu mude esses pontos, eu posso usar aquela função AWGN lá. Tá? E nessa função aqui, desvio padrão, que não tem desvio padrão. Mas, se eu não me engano, a função no MATLAB aqui para desvio padrão, eu tenho algumas funções aqui, tá? Mas eu não vou abrir os scripts agora, não. MATLAB, desvio padrão.
Se eu não me engano, a função, você se lembra aí, ST, alguma coisa? Já usou, Gabriel? Não, não usei, mas eu vi isso em estatística há muito tempo. Eu Agora, acho, eu acho que a função chama ST. é o código dela, assim, no Standard MATLAB, eu não Deviation. sei. Eu aprendi só a teoria mesmo. É Standard Deviation. Isso é muito. Olha lá, STD. A função é STD. Então, olha lá, STD, tá? Desvio padrão. STD. Então, para eu mudar aqui, ó, STD, Y. Deixa eu consertar meu script aqui. Desvio padrão igual STD, Y. Desvio padrão. Então, vai ser essa variável aqui, ó. Desvio padrão. Tá? Eu acho que é isso aqui, tá? Então, se eu mandar rodar esse script aqui agora, então é isso, olha lá. O desvio padrão, ó, 127. Desvio padrão dele lá, ele calculou 127 volts, né? A média, 126 ponto. Que, na verdade, a média aqui, o que ele fez? O valor RMS. Ele pegou cada ponto que ele simulou, ele levou o quadrado e foi guardando, somando, acumulando. Depois ele dividiu pelo número de pontos. Então, aquele valor que ele está simulando lá, né? Não está dando 127 no ponto, ó. Então, esse 127 aqui é calculando com a função STD aí dele. Bom, desvio padrão dele aí, então. Então, pessoal, a teoria, né? Mostrei aqui os scripts, cada um deles. Então, são funções, como eu falei, são funções úteis. Na medida que eu for pegando outras aqui, tá? Eu vou acrescentando. E aqui, esse módulo 11 tem os exemplos do livro do Book Singer, que são exemplos só do MATLAB aplicado a sinais, tá? Então, se vocês forem olhando aí, dentro dos capítulos dele, aí na época que eu estava fazendo essa adaptação aí, isso aí foi em 2017, 2015, eu peguei lá os scripts dele lá e fui estudando e fui convertendo, mas eles não estão 100% não, tá? Mas aí vocês podem dar uma olhada nisso aí, né? À medida que vocês forem também tiver alguma coisa útil, vocês me passam aí, tá? Mas esse livro do Singer, Book and Singer, ele pegou o livro do Oppenheim, né? O livro do Latte, e pegou cada capítulo e foi fazendo exercícios propostos em cima do MATLAB. Em cima do MATLAB, tá certo? Então, são esses capítulos aí que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, tá aí. Então, eu mostrei, então, exemplos de usando a série de Fourier de tempo discreto, a função STEAM, né? Aqui tem esse aqui eu pulei. Esse aqui eu não tinha mostrado para vocês ainda. Esse diretório aí chamado módulo 5 FFT. Módulo 5 FFT. Esse módulo 5 FFT aí, o que ele está mostrando? Aqui tem um negócio interessante que é o seguinte. Módulo 5 FFT, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui, chamado simples. Simples, né? Então, o que acontece, pessoal? Imagina o seguinte. Eu tenho um sinal. Eu tenho um determinado sinal. Esse sinal eu estou usando uma frequência de amostragem igual a, por exemplo, igual a 1000 Hertz.
Bom, aqui a gente vai fazer alguns cálculos. Ontem nós vimos que o ômega N, isso aqui é igual ao ômega S. O ômega aqui, né, é usado para frequência. Então, o ômega N, ele é igual ao Fs sobre 2. Então, vai dar igual a 5.000 Hz, 500 Hz. Então, o que ele está mostrando é que, na hora de fazer a análise espectral aqui, a maior frequência que eu vou conseguir visualizar corretamente seria 500 Hz, tá? Bom, aí tem uma brincadeira que eu faço com os meus alunos, que é o seguinte. Imagina o seguinte, chegou um sinal para você que você não sabe qual é a frequência que tem lá dentro, tá? Então, o que acontece? Você pega 1.000 alunos, a mesma quantidade de alunos que a sua frequência de amostragem. Então, eu vou pegar 1.000 pessoas e cada pessoa vai pegar uma espada. Então, eu vou pegar aqui 1.000 espadas, ó. Então, o jeito mais simples de fazer esse gráfico espectral aqui, eu vou pegar cada espada, e em cada espada que eu tiver, eu vou colocar um número nela. Primeira espada, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Bom, se o Fs aqui é igual a 1.000, pessoal, tá? Eu teria 1.000 espadas aqui, ó. Espada 1, espada 2, até a espada 1.000, tá certo? Bom, só que tem um detalhe. Sempre nós vamos precisar visualizar o nível DC do sinal. Então, o nível DC do sinal, ele vai ser uma espada dessa, ele já vai pegar uma espada dessas aqui. E nós vamos chamar o índice de cada espada dessa de 1K. Tá? Esse valor K aqui, então K vai variar de 0 até 999. Ele fala 1.000 Hz ali, tá? Mas, na verdade, a primeira espada aqui vai ser 0, a segunda vai ser 1, 2, 3, 4, 5, até 999. O que ele está dizendo para você é que ele pega o sinal, a espada com índice 0 só consegue detectar qual é a amplitude do sinal que tem amplitude, que tem K igual a 0. E o nível DC igual a 0, pessoal, ele está dizendo o quanto o offset da referência 0 sua no sinal. Ele está dizendo quanto de corrente contínua ou de tensão contínua tem dentro do sinal. Tá? Depois, ó, o valor 1, ele está dizendo quanto que é a frequência 1, qual é a amplitude 1 naquele sinal. Aí, se ele pegasse a espada de nível 1 e passasse no sinal, ele consegue... O retorno para ele é qual é a amplitude para o K igual a 1. E assim por diante, para o K igual a 2, para o K igual a 3. Só que vai ter um detalhe. Na metade das espadas dele aqui, ó, até a metade, na hora que chegar na metade aqui, a metade vai ser de 0 aqui até π. E a frequência de amostragem vai ser 2π. O sinal, o meu eixo aqui, eu poderia colocar ele aqui, ó, de 0, da frequência 0, a metade é π. E aí aqui é 2π. Só que fica meio estranho, por quê? Porque na hora que esse sinal estiver aqui, por exemplo, 10 Hz aqui, vai aparecer um outro sinal espelhado dele. Tá? Então é mais comum a gente colocar esses eixos aqui, a gente vai fazer uma jogada aqui, que a gente vai falar que essa variação aqui, eu vou enxergar esse sinal de menos π a π. Porque lá no ciclo do sinal, eu posso pegar o sinal lá dentro de qualquer intervalo, desde que esse intervalo seja periódico. Tá certo? Desde que ele seja periódico. Então é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Fazer um ajuste nesses eixos aqui, de modo, por exemplo, na hora que eu quiser visualizar aqui 0, o sinal vai estar nesse meio. 10 Hz, ele vai estar nesse meio. Na hora que ele for caminhando para a direita aqui, ó, o espelho dele vai caminhar no sentido do menos π. Tá? Ah, existe frequência negativa? Não, não existe frequência negativa. Tudo é uma questão que lá na frequência de Euler aparece mais ou menos J ômega N
mais ou menos J ômega π. Não, J, lá na somatória, né, aparece um J ômega T, né? J ômega T. T se for tempo contínuo. Ou J ômega N. N se for tempo discreto. Tá? Então, esses scripts aqui, ele vai mostrar isso aí para vocês, ó. Então, primeiro, ó, exemplo FFT versão 1. Esse eu rodei na aula passada. Se eu rodar esse camarada aqui, ó, é um sinal com a frequência de amostragem igual a 1000. Fiz um vetor tempo de 0, fs menos 1 sobre fs. Fiz um sinal de 60 Hz. Tá? Calculei aqui um n igual a 1000. Esse n aqui, na verdade, é o tamanho do vetor FFT. É a quantidade de espadas que eu tenho. Então, a minha situação ideal é que eu tenha 1000 espadas. Para eu controlar, para eu olhar naquele sinal, se tem um K para 0, K para 1, K para 2, K para 3, K para 4 e assim por diante. Tá? Então, eu chamei a função FFT, x, passei n, que é o tamanho, o número de espadas que eu quero. Ontem eu falei que eu tenho que dividir por n, porque senão a função FFT escala pelo tamanho do vetor FFT, e multipliquei por 2, porque lá dentro tem um cosseno, e o cosseno, na hora que ele faz a somatória, ele escala de meio. Tá? Então, pessoal, o valor absoluto aqui, ele plota o espectro de amplitude desse sinal. Se eu rodar ele aqui, ó. Então, tá lá, ó. Uma frequência de 0 até 1000 Hz, ele está mostrando aqui os 60 Hz. Tá certo? Tem algumas coisas para a gente corrigir aqui. Primeiro, quais coisas que a gente tem para corrigir? Olha o que vai acontecer. Dentro, na hora que eu chamei a função FFT, ele me deu ele criou esse vetor x. Esse vetor x aqui maiúsculo, se eu pegar x e pegar na posição 0, na verdade não é 0, na posição 1, isso aqui vai me dar um número complexo. 3,47 vezes 10 elevado a menos 14. Não tem posição 0 nesse sinal, porque no matemática não tem posição 0. A posição 1 é o nível DC do sinal. Esse nível DC aí está praticamente 0. A posição 2, praticamente um número aí também que eu não sei, né? Preciso calcular o módulo desse número aí. Como é que eu calculo o módulo desse número? É o valor absoluto do número. Olha lá, está dando um número muito pequeno. 6 vezes 10 elevado a menos 14. Tá certo? Bom, mas nós calculamos ontem, aprendemos a calcular o meu delta para o vetor FFT, né? Se eu tenho uma frequência de amostragem 1000, dividido pelo tamanho do vetor FFT, que é 1000, o meu delta F é 1. Então, quer dizer que a frequência 60 Hz, em que posição que a frequência 60 Hz está aí, ô Gabriel? Desculpa, eu não ouvi. Ó, você lembra que nós fizemos aquele cálculo ontem? Eu estou com a frequência de amostragem igual a 1000. O tamanho do FFT é 1000. Então, aquele ΔF lá no vetor FFT vai ser Fs sobre o tamanho do vetor. 1000 dividido por 1000 dá 1. Não é isso? Sim. Então, a frequência 60 Hz estaria na posição 60. Estaria na posição 60. Estaria. Por que você acha que estaria na posição 60? Mas ele não está na 60, né? Ele estaria no 61, não? 61, né? Porque a primeira posição, se você pegar o valor absoluto de x na posição 60, ó, ele está me dando 1,17 vezes 10 elevado a menos 12. Mas, se eu for na posição 61, ó, é o 179,6. 179,6 é a amplitude. A frequência 60 está lá na posição 61. O que ele está dizendo que o K igual a 60
Onde que eu vou colocar essa posição K igual a 60? Na posição 61, porque tem um intruso, tem a frequência zero, que é o nível DC do sinal que está lá na posição zero. Tá certo? Então, o valor absoluto, ó, lá na posição 61, está dando 179,6, que é a amplitude do sinal que eu tenho lá, ó. Olha lá, raiz de 2 vezes 127, 179,6. Em qual frequência? Frequência 60. Tá certo? Vamos colocar um nível DC nesse sinal aí, ó. O que seria o nível DC? Seria aqui, ó, 10 mais... Eu coloquei o nível DC. Seria lá no amplificador operacional, na entrada não somadora, eu coloco uns 5 volts ali, fixo, contínuo. Ele vai deslocar o sinal para cima. Tá certo? Esse sinal vai ter que ficar deslocado para cima. Vamos dar um deslocamento maior nele aqui, 30. 30. Então, se eu mandar plotar esse sinal agora, tem duas coisas que eu vou chamar a atenção de vocês aqui, tá? Essa questão do nível DC. Um outro problema que o MATLAB é muito perigoso. Olha lá. O que ele está me mostrando aqui? Não mostrou nada. O que eu fiz de errado aqui? Somei 30 mais 179,6. Porque eu não estou plotando, né? Tem que dar um plot, ó. Plot. Esse 30 aqui, tá, que eu quero saber, tá, pessoal? Então, o que acontece? Ó, a frequência 60 está aparecendo aqui, ó. E se eu for dar um zoom lá no zero, tá vendo que lá no zero está aparecendo a amplitude aqui, ó? Está aparecendo a amplitude. Geraldo, mas você acrescentou 30 e está aparecendo 60 aqui, ó. Tem um esquema lá do nível DC dividido por 2, né? Nível DC dividido por 2. Tem que relembrar isso aí lá no MATLAB. Mas o que ele está mostrando aqui é que a frequência zero apareceu aqui com amplitude 60, tá? Se eu não me engano, então, esse valor aqui, ó, esse nível DC que eu coloquei como 30, eu teria que colocar ele como 15. Porque ele vai multiplicar esse valor aqui por 2. Vai multiplicar por 2 aqui, ó. Se eu não me engano é isso, tá, pessoal? Essa escala que ele faz aí no nível DC, ele tá... Se eu mandar plotar esse sinal, então agora deu 30 certinho. Como o MATLAB trata o nível, tá vendo? Essa amplitude aqui, ó. Então a frequência K igual a zero no espectro de amplitude. Se eu for plotar esse sinal vai ficar deslocado para cima. Ele vai ficar com deslocamento com relação à origem no eixo vertical de 30. Tá certo? Ele vai estar com deslocamento de 30 ali. Bom, tem um detalhe aqui, só para a gente terminar essa parte aqui agora. Isso aqui é uma parte mais perigosa. Eu quero que ele plote a fase desse sinal. Eu quero que ele plote a amplitude do sinal, que é a amplitude da frequência, e eu quero que ele me mostre qual é a fase daquela frequência, com que fase ele está aparecendo no sinal. Aí, o que vai acontecer? Na hora que eu fizer isso aqui, ó, vai aparecer a amplitude, tá? Amplitude de 60 Hz, mas ele vai aparecer a fase toda bagunçada. Por que ele aparece isso aqui, pessoal? Ele aparece porque o número complexo lá no MATLAB dá um número pequeno. E na hora que você vai calcular o módulo dessa fase, tangente a menos 1 da parte imaginária sobre a parte real, dá essa sujeirinha aqui, ó, esse número pequeno. E esse número pequeno pode confundir. Então nós temos que zerar isso, porque o MATLAB tem um erro de aproximação. Ele não tem um zero pregado. Tá? Como é que a gente vai resolver isso, então? Nós vamos resolver isso da seguinte maneira.
eu fiz um threshold aqui, que a gente chama, né? TOL, uma tolerância de 1 vezes 10 elevado a menos 6. 0,0000001. Eu falei para ele o seguinte, no vetor x, toda vez que o valor absoluto de x for menor, aquela posição tiver com menor que esse número aqui, ó, atribua 0 naquela posição. Atribua 0 naquela posição. E vou mandar ele plotar de novo a fase. A fase, pessoal, a função fase se chama ângulo. Qual é o ângulo na posição x? Para uma determinada frequência. Tá? Vou mandar rodar ele aqui. E aí o que vai acontecer? Ó? Ele está me dizendo que lá na fase 60, aqui a fase de 60 agora, ele apareceu com menos 1,5. E esse 1,5. Está aparecendo a fase na posição certa, tá? Mas eu não vou explorar a interpretação desse valor numérico agora, não. Tá certo? Vou deixar ele aí por enquanto. O que ele está dizendo é que existe uma fase lá em 60 Hz. E, consequentemente, está lá na fase 60, que é 940, tá? Agora eu vou mostrar como é que eu mudo esses eixos aqui, para ficar de menos π a π. Então, olha lá, fiquei a frequência, né? Então, eu vou lá na versão 2, então, do sinal. Deixa eu ver se é a versão 2. 0 a 2π. Não, aqui eu não mudei ainda não. A única coisa que eu mudei aqui foi o tamanho do meu vetor FFT. Eu vou fazer uma frequência de amostragem aqui igual a 1000. 1000. Aí eu peguei um sinal aqui, 2π vezes 450. 450. Fiz a definição para um vetor FFT de tamanho 20. 20. Então, eu fiz um T2 aqui de 0 a... vai dar problema aqui no tamanho dos vetores, tá? Eu lembro que eu mexi nesse negócio ontem, mas vamos rodar aqui. Então, olha lá, o que ele deu, olha lá? 0 a 2π, né? Agora, esse 0 até 20 é porque eu tenho 20 posições no vetor FFT. Então, ele colocou lá, eu tenho que colocar aqui no MATLAB rotulado de 1 em 1, né, para eu saber qual é a posição que ele está mostrando essa frequência. Essa frequência aqui, 1000 dividido por 20 dá 50. Não, 1000 dividido por 20 dá quanto? Dá 50, né? 50. Isso, 50. Como 450 é módulo de 50, aí não deu leaking. Lembra? 450? Ele vai estar na posição 0, vai estar a frequência 0. Frequência 50, 100, 150. O 450 ficou lá no limite, ó. Porque a frequência máxima que ele consegue mostrar, olha lá, está lá no limite, ó. 0 a 2π. Só o rótulo aqui que está vetor FFT em vez da frequência. Se eu colocar 500 aqui, ó, 500 aqui já vai começar a dar problema. Por quê? Porque olha só o que vai acontecer. Olha lá, quebrou todo, ó. Leaking. Bom, ô Geraldo, mas você falou que 500 é metade de 1000? É, mas ele só mostra de 0 até 490 450 corretamente. Que ele vai mostrar, a primeira posição seria a frequência 0, depois seria a frequência 50, depois a frequência 100, o 500 ele não vai conseguir mostrar. Olha a amplitude ali, ó, 9 vezes 10 elevado a menos 3. O módulo, então. Tá certo? Bom. Professor, no caso aí, o efeito que deu foi o do Elise? Não, não foi o Elias. A questão foi o seguinte. É que você colocou o gráfico para 500, né? Só que ele não consegue mostrar esse 500. Por quê? Porque no vetor FFT, deixa eu voltar lá com o gráfico lá. Tá vendo que a amplitude está dando 9 vezes 10 a menos 3? Isso é um valor muito pequeno. O que seria lá na metade do vetor, olha lá, o valor está muito pequeno.
Porque a máxima frequência, esse vetor FFT aí, ele vai conseguir te mostrar apenas... Deixa eu voltar lá no script. Deixa eu voltar lá no script, ó. Script 2. Eu mudei ele aqui, ó, para frequência de amostragem igual a 1000. 1000. Aqui eu coloquei 450. Vou mostrar aqui a última posição do vetor FFT. A última posição, ó. Se eu rodar ele aqui, ele vai conseguir mostrar corretamente. Olha lá. Só que uma posição para a direita ele não consegue mostrar mais, porque vai dar o leaking. Se eu colocar 500 lá no sinal, ó, vou colocar 500 aqui, ó. O sinal aqui agora, vou colocar 500. 500 aqui vai começar a dar problema, porque eu estou trabalhando numa região que ele não vai conseguir mostrar mais. Se eu colocar 550, olha lá, 550, aí vai começar a dar aliens. Olha lá, 550 ele já voltou. É como se, aqui, na verdade, esse 550 aqui, ele bateu lá no 500 e está mostrando o 450 agora. O 550 e o 450. Ele vai dar um alias com o 450. Se eu mostrar o 400, aí ele vai começar a voltar, ó. 400. Vai começar a voltar no gráfico. Mas não no gráfico FFT. Lá. Ele está voltando, ó. 450. Se eu colocar ele aqui no 200, ó. Aquele exercício que vocês fizeram ontem é isso aqui, ó. Lá, 1000 dividido por 200. 1000 dividido por 200 dá frequência de amostragem. Desculpa, eu tenho que pegar... Qual que é o meu delta F aqui? 1000 dividido por 20. 1000 dividido por 20 dá 50. 50. Então, se eu dividir 200 dividido por 50, dá 4. 4 mais 1, 5. Então, esse sinal aqui vai aparecer na posição 5 do vetor FFT. Ó. É só o rótulo do eixo ali que eu não fiz corretamente, tá, pessoal? Olha lá, 4. Está na posição 4 aqui, ó. Tem que ser a 5, né? Engraçado. Depois a gente testa isso aí, para ver se eu estou fazendo essas contas certas aqui, tá? Então, se eu voltar com ele aqui, ó, 200, se eu colocar aqui agora a posição 50. 50. 50 está sobre o eixo. Ó, 50, tá vendo? 50 está na posição relativa a 1. Tá? Se eu colocar 0, ó, frequência 0 aqui agora, ó, frequência 0, vai aparecer lá no nível BC do sinal. Nem sei se eu posso fazer isso desse jeito. Não posso. O gráfico de espectro, não. O que ele me mostrou? Ó? Na posição 0, ele não me mostrou a amplitude correta. Não posso fazer dessa maneira. Vou voltar com 50 aqui. Ó. O que seria o leaking? O leaking seria eu colocar um 30, por exemplo. Ó. Esse 30 não está sobre o vetor FFT. Então, se eu der um Ctrl C aqui, estou mexendo no gráfico aí, olha lá, 30, olha o que ele deu. Deu uma coisa meio maluca aí, tá vendo? Você não consegue detectar. Bom, então, voltando aqui, se eu colocar 300 aqui, para ele voltar, ficar correto, eu tenho um outro script aqui que ajusta, exemplo 3. Eu vou ajustar o eixo. Como está muito em cima da hora agora, tá, pessoal? Eu vou mostrar o script. E depois eu explico o script. Olha só o que ele está mostrando no script, ó. CLC, close all, clear all. Eu fiz um ajuste nos eixos agora. Ah, mas isso aí está mostrando outra coisa. Está mostrando o sinal. Não, não era o que eu queria mostrar, não. Exemplo 4. Tá, deixa eu ver onde que eu tenho um script aqui que ajusta para colocar ele de menos pi a pi. Deixa eu ver se é esse exemplo 4 aí. Exemplo 4.
Não é o exemplo 4. Não é o exemplo 4, sim. Esse exemplo 4, ó, observe. Ele mudou o eixo aqui, ó, de 0 até 10 elevado a 5. Se eu não me engano, a frequência de amostragem lá está 10.000. De 0 a menos 1. Deixa eu olhar aqui, peraí. Coloquei uma frequência de amostragem de 10.000, de 200.000. Espectro de menos π a π. Deixa eu diminuir essa frequência de amostragem aqui, só para colocar 1.000 aqui. Eu mexo nesses scripts, tá? E aí, somente fechar a aula de hoje. Exemplo 4. Então tá aí. Esse exemplo 4 está fazendo isso, ó. Eu coloquei uma frequência de amostragem de 1.000. Só que eu ajustei aqui, ó, para ele mostrar de menos π a π. Olha lá, espectro de frequência de menos π a π. Menos π, né? Já que a frequência de amostragem é 1.000, então 2π seria 1.000. Π, então, seria o eixo de 500. Então, eu coloquei menos π aqui, menos 500, a mais 500. Tá certo? Então, essa jogada está sendo feita. Onde que ele está fazendo isso? É só analisar o script, tá? Que essa é uma maneira padrão de fazer isso aí, ó. fs igual a 1.000. Fiz 3 sinais, um sinal de 60, um 120, um 180. Somei os 3 sinais. Chamei essa função ctfts. Passei x e passei 1 sobre a frequência de amostragem. Tá? E essa jogada aqui dos eixos, né, está sendo feita dentro dessa função ctfts aí, ó. Que é essa função aqui, ó. Essa função padrão do MATLAB. Tá? O que ela faz? Pega um n aqui, o length de x. Número de elementos do meu vetor x. E aí ele faz essa conta aqui, ó. Chama fft x passando n, tá? E ele faz um fft shift. Essa função fft shift que faz aquela jogada, tá? Ele particiona o vetor em 2 partes, tá? Ele pega o vetor e quebra ele em 2 e troca as 2 posições de lugar. E troca os 2 de lugar. Esse line space, dessa maneira que ele está fazendo aqui, é para colocar os rótulos de modo correto. Então, essas 2 linhas aqui, ó, vão fazer com que o eixo fique, né? Vão fazer com que tenha aquela... Tem um outro script aí que eu faço isso, né? Em vários lugares aí. Mas para fazer esse label aqui, ó, de 0 a 500 e de menos 500, que faz mais sentido, né? Andando com esse sinal aqui agora, fica mais fácil de eu visualizar, ó. Certo? O que seria 60 nesse eixo aqui com termos relativos seria o menos 60. Mas, geralmente, você não falou que tem menos 60? Não, é o mesmo ômega. Tá? Eu tenho um ômega igual a 60 mais ômega. E tem um sinal lá na forma de Fourier, que seria o menos ômega. Esse menos ômega seria esse menos 60 que aparece aqui. 120. Tem o 120 aqui e tem o menos 120 do outro lado. E o 180? Tem o 180, tem o menos 180 do outro lado. Tá certo? O 60, pessoal, ele tem um alias com 940. É o mesmo sinal, é o 60. Só que o alias dele é 940. Tá certo? Bom, então eu vou encerrar por aqui, tá, pessoal? Por hoje. Por hoje eu vou encerrar esse... Então é 15 para 7 agora. Ontem praticamente eu resolvi toda a lista com vocês. Toda a lista de exercício, né?
Deixa eu lembrar aqui como é que... Deixa eu lembrar aqui, voltar aqui nos... Deixa eu parar de compartilhar minha tela. Então, deixa eu só ver o que faltou da lista aqui. Projetos, SVN Work. Projeto acadêmico. FOP. Então, lá na lista que eu passei para vocês, lista 2. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui, tá? Para a gente terminar essa parte aqui de hoje. Então, na lista 2 aqui, pessoal, fiz o exercício 10 com vocês ontem, fiz o 9, né? Com essa aula de hoje, eu acredito que vocês estão entendendo melhor essa questão aí de gráfico espectral, frequência de amostragem, né? Aí, tem esse exercício aqui que eu tirei lá do exercício 11, lá do curso da amostragem, tá? Eu acredito que nem todo mundo deve estar lá no curso, mas o que ele está dizendo? Ó, um sinal senoidal dado por cosseno de 2π 6.000t é amostrado a 48 mil amostras por segundo. Ele está falando que o quantizador dele é muito ruim, ó, possui apenas 4 níveis, com as seguintes correspondências entre bits e o valor do sinal. São 4 bits apenas, tá? Então, se eu tenho 4 bits na placa, os únicos valores que ela pode fazer seria 00, 01. Então, o que ele está dizendo é isso aqui, ó. Então, imagina o seguinte, ó. A placa tem 2 bits. Então, 2 elevado a 2 aqui, ó, dá igual a 4, tá? Então, se eu tenho um sinal variando lá na placa, então quer dizer, ó, 00 vai representar um determinado nível desse sinal, 01, 00, de menos 3. Quando o sinal tiver no intervalo de menos 3, de 0 a menos 3, ele vai ser representado por 00. Então, esse pico aqui, né? Então, ele está dizendo ó, que de 0, se eu fizesse um gráfico aqui, ó, se a amplitude desse sinal aqui fosse de mais 1 a menos 1, mais 1 a menos 1 aqui, ó, seria 1 volt aqui, e menos 1. Bom, com essa placa de 2 bits aí, você vai conseguir uma resolução muito ruim. Muito ruim aí no seu sinal, ó. Que ele só vai fatiar esse sinal aqui em 4 pedaços. Então, ele vai fatiar aqui na primeira... Então, ó, 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4 dá 4, tá? Ele está dizendo que quando o sinal tiver acima de 0,7, de 0,7 para cima, vai representar 1 na placa. Então, os 0,7 volts aqui para cima, o sinal digital correspondente aqui vai ser 1. Vai aparecer lá na saída da placa 1. De 0 até 0,7, de 0... de 0,7 para cima, de 0,2 vai aparecer 0,0. Né? Então, 0,2 volts aqui para
0,1, né? É 0,1, desculpa. De 0,2 volts aqui, então ele está dizendo que vai ser um 0,1 aqui, ó. Nessa faixa aqui vai ser 0,1. Depois ele está dizendo que na faixa de menos 0,3 vai ser 0,0. Vai aparecer na placa dele 0,0. Então aqui seria 0,0. E na outro quantizador, aqui na outra faixa que ele determinou, seria 1,0. Seria 1,0. 1,0. Bom, esses valores exatos aqui, né, o pico do sinal, deixa eu só ler esse negócio de novo aqui. Vão ter alguns valores aqui que vão... Determine a sequência de bits correspondentes às 5 primeiras amostras, entre sua resposta sem nenhuma separação entre os bits. Né? Então, ele está dizendo, ó, de acordo com essa faixa que tiver aqui o sinal, 0 volts aqui. 0 volts, tá? Menos 1, 1. Bom, eu vou compartilhar aqui minha solução desse negócio, pessoal. Para falar a verdade, tem muito tempo que eu fiz isso aí. Então, se eu pegar aqui o web, deixa eu compartilhar com vocês aí no WhatsApp. Então, solução da questão 11. Solução da questão 11. Então, resolução da questão 11. Então, eu fiz ela aí, escaneei, né? Então, lá, o sinal senoidal, aí está anunciado, né? A primeira coisa que ele pergunta é assim, haverá eles desse amostrador para esse sinal? Bom, então, olha lá, o sinal é 2π, 6.000 T, a frequência desse sinal é 6.000. Estou com um amostrador de 48.000. Então, não vai haver eles, né? Porque se eu fizer essa conta aí, ó, aí eu coloquei no papel, tá? Então, olha lá, y de t igual. Aí a notação dele seria VP cosseno de ômega t mais φ, né? VRMS vezes raiz de 2, cosseno de 2πft mais φ. Então, a frequência de amostragem é 48.000. 48.000 dividido por 2 dá 24.000. Frequência máxima, então, ó, é 24.000 Hz. Como essa frequência a frequência do sinal é 28.000, é 6.000, é menor, né? Como essa frequência aí. 24.000 Hz. Na verdade, eu fiz um negócio aqui até errado, né? Na verdade, eu tenho que dizer que como a frequência máxima, o FS, é maior que 6.000, que é a frequência do sinal, tá? Aí a letra B está perguntando qual a máxima frequência de um sinal que pode passar por esse amostrador sem eles. Aí seria metade desse valor, 24.000, tá? Aí ele está perguntando assim, quantos bits ele vai marcar para a primeira amostra? O y igual a 0, então eu vou colocar aí o y igual a 0, é cosseno de 2πf0, seria o cosseno de 0, dá 1. Então esse valor aí seria 1 volt, né? Aí esse 1 volt aqui, olhando nesse sinal aqui, ó, tá nesse pico. Então quer dizer que a placa vai me retornar 1 aí. Então deu aqui o sinal 1. Segunda amostra ocorrendo em t igual a 1. Então eu vou colocar 2 vezes 180, né? Ele colocou o π lá em forma vezes 6.000, que é a frequência do sinal, vezes 1 sobre 48.000, tá? Quando eu fizer essa conta aqui, cosseno de 45 dá 0,7.
olhando lá no sinal, o 0,7 está no limite aqui de 1,1 também, tá certo? Fala a verdade, eu tentei conferir esse negócio, tem tanto tempo que eu fiz isso aqui. Terceira amostra. Então, o que ele quer, na verdade, é que você substitua os instantes de tempo, né, o período da amostragem. Então, esse período da amostragem aqui vai ser cosseno de 2 vezes 180 vezes 6.000 vezes 2 dividido por 48.000. Isso aqui vai dar zero. Esse zero aqui corresponde, o zero aqui vai corresponder a um valor 0,1. Seria esse 0,1 aqui. Quarta amostra, y3 cosseno de 2π vezes 180 vezes 6.000 vezes 3 dividido por 48.000. Isso aqui deu um sinal, um valor igual a 0,707. Se eu olhar nessa figura aqui, 0,707 está um pouquinho abaixo, né? E aí deu 1, 0. Eu vou olhar nessa faixa aqui, então deu 1, 0 aqui no sinal. Deu 1, 0. Então, colocando esse, se eu não me engano, na época, né, colocando essa resposta aqui, eu tinha uma confusão lá, se eu tinha que considerar o y, a primeira amostra, como y de 1 aqui, ou y de 0. Se eu não me engano, na hora que eu coloco essa sequência, ó, considerando a primeira amostra em n igual a 0, aí a resposta seria 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Considerando n igual a 1, aí vai mudar um pouco a sequência. Você lembra dessa resposta lá, Gabriel? Não, eu não cheguei a fazer Tá. esse Mas tudo exercício. bem. Mas você entendeu como é que funciona a mecânica dele aqui, ó? Sim, sim. Você vai colocando qual amostra que você quer, tá? O certo aqui, pessoal, seria colocar até entre colchete, né? Porque eu estou querendo pegar do amostra, o valor da amostra, tá? Então, essa solução que eu fiz aqui colocando parênteses seria no domínio do tempo contínuo, mas no domínio do tempo discreto, olha lá, y de 4, y de 5, seria esse valor aí amostrado dessa maneira. Eu só fiquei Beleza? na dúvida em se começa no 1 ou se começa no 0 mesmo. No índice dele, né? No índice. É, O certo mesmo é começar no 1. Por quê? Porque a amostra, ela tem um índice assim. Qual é a primeira amostra? Qual é a segunda amostra? Qual é o n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3? Então, na notação de Fourier, começa com 1, tá? Mas, como tem aquela eterna confusão, seria o índice, o MATLAB, o índice do primeiro elemento do vetor não é 0, é 1. Mas, se você estiver trabalhando com o sistema embarcado, o índice do primeiro elemento de um vetor é 0. Então, aí lá a gente fala amostra 0. Tá? Mas, para evitar essa confusão, você coloca assim: qual é, qual é a primeira amostra? Primeira. Se você colocar primeiro por extenso, você mata o problema. Que aí vai depender do sistema. Né? Se eu estiver trabalhando com o MATLAB, o índice é 1. Se eu estiver trabalhando, como eu falei, na linguagem C, o índice é 0. Tá bom? Aí eu lembro que, se eu não me engano, esse negócio lá é n igual a 0. Lá Aí eu fiz os dois aqui, joguei a resposta lá e olhei qual que deu certo. Aí depende como que a pessoa implementou lá a correção no site. Bom, então aqui nós fizemos a exercício 7, 8, 9, 10, 11, então eu estou apresentando para vocês. E o 12, pessoal, para calcular esses coeficientes aí, ó, o 12 e esse exercício aqui 16, vocês vão pegar aquele livro que eu disponibilizei para vocês, Análise e Processamento de Sinais. Nos respectivos capítulos, se vocês derem uma lida lá, vocês vão entender como é que vocês calculam esses coeficientes aí, tá? Como é que vocês fazem esses cálculos. Então, 7 horas agora, tá? Eu vou encerrar por hoje. professor, você pode repetir quais capítulos que são? Travou aqui. Ah, tá. Ó, tá vendo essa referência aqui que eu disponibilizei esse livro para vocês aí no WhatsApp? Sim, sim. Vou mandar ele de novo aí. Vou mandar. Acho que sei qual que é. Então, ó, esse livro
Ele tem os capítulos dele. Esse exercício aí, os últimos, estão tratando de série de Fourier de tempo discreto. Então, ó, se você olhar ele aqui, livro, série de Fourier de tempo discreto, ó, ele está lá no capítulo. Olha lá, análise de Fourier. Série de Fourier de tempo, olha lá, na seção 2.3. Aí você tem que dar uma lida lá na seção 2.3, lá ele tem uns exemplos, como é que você calcula os coeficientes. Tá certo? E ele dá um exemplo também de como é que ele calcula a transformada de Fourier em tempo discreto para um determinado sinal. Lembrando, tá? Que a transformada você aplica, a teoria seria assim: quando o sinal é periódico e é discreto, você usa a série de Fourier de tempo discreto. Quando o sinal não é periódico, você usa a transformada de Fourier, tá? Só que o sinal não periódico é um caso particular de um sinal periódico. Então, a transformada de Fourier em tempo discreto resolve qualquer problema. Tanto sinal periódico como sinal não periódico. Tá certo? Então, dá uma lida lá com calma lá nessa unidade 2, que aí vocês vão entender, vocês vão ter um entendimento bacana sobre série de Fourier de tempo contínuo, transformada de Fourier de tempo contínuo, série de Fourier de tempo discreto e transformada de Fourier de tempo discreto. Beleza? E no mais, é simular esse sinal no MATLAB, tá? Que depois que você simular esse sinal, conseguir fazer ele com as amplitudes certinhas, ele aparecer com a escala horizontal certinho, aí vocês não vão ter dúvida mais com relação a isso. Tá certo, pessoal? Beleza aí? Então, às 7 horas, vai ter uma reunião daqui a pouco, aí eu vou encerrar por hoje, disponibilizarei lá a gravação em breve para vocês, assim que ela ficar disponível. Aí, pessoal, na semana que vem, eu vou dar aula segunda-feira, se vocês quiserem tirar alguma dúvida comigo, tá? Aí, assim que terminar a aula, eu vou liberar um exercício para vocês, com 4 ou 5 exercícios, que aí vocês vão pegar e fazer em casa e publicar para mim no Moodle. Vai ser a primeira avaliação do que consta lá na ementa, tá certo? Então, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, em cima das listas, em cima do que nós estamos trabalhando aqui, tá? É só para cumprir o script lá daquela questão de prova, daquela questão de nota, quantidade de pontos, aquela confusão toda, beleza? Tá ok. Então, eu vou liberar para vocês essa segunda, provavelmente para entregar até terça, né? Entregar fazer na segunda tarde e me entregar até o final do dia, tá bom? Beleza, tranquilo. Beleza, então, pessoal. Então, boa semana para vocês aí, tá? Estou sentindo que eu estou 100%, que eu estava meio baqueado nesse negócio dessas gripes aí, que eu fiquei até com medo, viu? Mas, se Deus quiser, agora essa vacina chegue logo aí para a gente dar continuidade no semestre. Não, Joab? Sua empresa lá, o pau está quebrando lá, Joab? Direto, meu amigo. Chegou a vacina para vocês lá? Ainda não, estão pensando em trazer para a gente. Qual empresa que você trabalha mesmo? Hoje eu estou na Indalco. Você sempre trabalhou no Indalco, não? Não, eu estava na Vale, nem saí, agora tem 6 meses que eu estou na Indalco. Ah, você foi para Vale. Você estava na Vale e foi para Indalco, então? É. Tá. Tem que tomar cuidado, viu, rapaz? Aqui na nossa comunidade, aqui na Vila Samar, desse tamanhozinho, com 300 casas, morreu gente já, você acredita? Ah, imagina, hein? Aqui tem em Antônio Pereira morreu uma mulher também. Na verdade, Antônio Pereira é o segundo caso. E aí, com essa onda roxa aí, né, cara, a gente tem que tomar mais cuidado ainda, porque com certeza. cuidados. É complicado mesmo. Ô, professor, Nossa, tá dando um medo, na verdade, dá um desequilíbrio emocional na gente, né, cara? Porque muito grande a apreensão, né? fica meio sem perspectiva de futuro, né, do que vai acontecer. Mas, enfim, vamos torcer aí para chegar logo essa vacina aí, tá, pessoal? Tomar cuidado, fé em Deus e bola para frente. Bola para frente, porque nós não podemos parar, né? Nós temos que continuar. Não dá para parar. Pessoal. Beleza, professor, obrigado. Então, até a segunda, então. Um abraço para vocês, tá? Até mais. Até mais.